pessoal, eu sou a professora Ingrid e hoje nós daremos início à disciplina de Processo, Saúde e Doença e seus condicionantes. Para a gente iniciar essa discussão, eu convido vocês a gente pensar um pouco sobre o que seria a saúde. O que seria o termo saúde, essa saúde que a gente tanto busca, essa saúde que a gente tanto fala, estuda, comenta e tal, né? Inicialmente, pegando pela palavra, a palavra saúde, ela vem de salude, né? Ela vem a significar uma salvação, um bem-estar, uma cura. E trazendo para o latim a palavra sanus, né? Saúde também de sanus no latim, ela vem significar são, que também a gente utiliza quando diz respeito a são, de santo, né? As palavras elas se confundem um pouco. Então, já pelo termo, já pela palavra, a gente já consegue vislumbrar alguma coisa que se refere a bem-estar, estar bem, que é o que geralmente a gente responde nesses casos. Então, se a gente for pensar no dicionário, traz a saúde como um estado do organismo que está em equilíbrio, um estado do organismo que está em equilíbrio com o ambiente, né? Ou seja, um equilíbrio nosso com o ambiente, mantendo as condições necessárias para dar continuidade à vida. Ou seja, para a gente continuar bem durante o nosso viver, nós precisamos estar em equilíbrio com o ambiente. Outro conceito é o estado habitual de equilíbrio. Olha a palavra equilíbrio aparecendo mais uma vez. E esse equilíbrio ele já traz 3 elementos que correspondentes, que no caso o equilíbrio mental, o equilíbrio físico e o equilíbrio psicológico. Vamos passar. Então, primeiramente, a saúde, independente do conceito que ela tenha, a saúde ela é dita como um direito humano fundamental, ou seja, independente do que seja, né, do conceito que se estabeleça, a saúde ela é um direito fundamental que deve ser assegurado aos seres humanos. E aqui no Brasil, esse direito ele é assegurado, né, através da Constituição de 1988 e regulado em 1990, né, a partir da regulação do SUS, que seria uma forma da gente assegurar esse direito humano fundamental aqui no Brasil. Então, em 1948, a Organização Mundial de Saúde, ela estabeleceu um conceito para esse termo saúde, que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Então, em conformidade com o termo que a gente viu a respeito da palavra, tem a ver com a questão de bem-estar, né? Associa esse bem-estar aos 3 elementos considerados fundamentais na citação, que são físico, mental e social. E completa a gente destacando de que esse bem-estar físico, mental e social, ele precisa ser completo, ou seja, completamente bem nessas 3 esferas. E termina, né? Não apenas a ausência de doenças, ou seja, não é porque eu não estou doente, não apresento nenhum tipo de sintoma que eu tenho saúde, ou seja, não é porque eu não estou doente que eu vou obrigatoriamente ter esse completo bem-estar físico, mental e social, né? Essa citação, ela foi bem criticada sobre como é que nós vamos conseguir atingir esse completo bem-estar físico, né? Porque é um conceito
que faz a gente pensar e imaginar que se a saúde é isso, então nós não temos saúde. Faz a gente pensar, meu Deus, se não é só a ausência de doença, ok, então eu não estou doente, mas eu também não tenho saúde porque eu não consigo estar bem completamente, físico, mental e socialmente, né? Então, é uma forma, gente, de a gente pensar, e posteriormente a Organização Mundial da Saúde colocou, como um conceito, na verdade, que faça a gente buscar e faça com que o poder público oriente, é uma forma de orientar, na verdade, o poder público de como oferecer essa saúde à população através desses elementos, né? Não é um conceito, como a gente pode falar, que é exatamente isso que está descrito, né? É apenas uma forma da gente atingir esse bem-estar, né? Traz esses elementos como uma forma de nos orientar para a busca desse bem-estar. Mas para a gente entender como é que a gente consegue buscar essa saúde, o que é doença, como é que a gente chegou nesse conceito, como a gente chegou nesse ponto que a gente está estudando hoje, faz necessário a gente voltar um pouquinho no tempo para a gente conseguir entender como foi, né? O que foi que aconteceu, quais foram as descobertas que foram tendo, para a gente conseguir chegar nesse momento, né? Então eu vou convidar vocês a gente voltar um pouquinho no tempo e a gente conseguir entender como foi que a gente chegou nesse conceito e nesses conceitos que a gente vai conversar mais na frente, né? Primeiramente, pessoal, a gente vai falar sobre as sociedades primitivas, né? Elas tinham a percepção de que a saúde e a doença era como um resultado de castigo divino, ou seja, se você apresentava um certo comportamento ou fazia alguma coisa que desagradasse os deuses à época, então você era castigado, né? Então, se você estava doente, se alguém aparecia doente, era sinal que aquela pessoa merecia passar por isso, merecia estar ruim, né? Apresentar esses sinais e sintomas como forma de castigo, né? E muitas vezes como forma também de purificação, porque se a pessoa estivesse doente e conseguisse se curar, né? Essa cura, ela seria uma purificação, ou seja, sinal que você foi perdoado, né? E a partir daquele momento você teria que aprender, né, com o que aconteceu para que você não repetisse erros. Então, a doença ela era tida dessa forma, né, como uma forma de castigo dos deuses por um mau relacionamento que as pessoas tivessem com eles. Então, tudo em relação à doença, ela girava em torno de um pensamento mágico, de um pensamento religioso, sempre tinha a ver com religião ou algum tipo de misticismo. Nas civilizações orientais, também trazia essa questão do relacionamento com os deuses, também trazia essa questão do misticismo, da religiosidade, mas nas civilizações orientais, mais precisamente no Egito, eles já traziam uma ou outra afirmação que ela trouxesse alguma coisa que hoje ela seria considerada verdadeira, né? Como essa afirmação aí: Deus insuflou o espírito da vida nas narinas de Adão. Professora, mas eu estou achando isso muito religião, muito misticismo. Ok, mas olha o resto. E é pelas narinas que o homem respira. Então, em meio a essa questão da religiosidade, do misticismo, a gente já conseguia perceber alguma afirmação que, por mais que não houvesse estudo real nenhum, mas que já trazia algum tipo de resposta para as pessoas.
Então, o espírito manifesta o retorno à vida, ou seja, se respira, vive. Então, a saúde ela dependia do bom relacionamento com os deuses, como eu falei, mas lá nas civilizações orientais já apresentava uma afirmação ou outra que seria dada como verdade. Vamos lá, voltando aqui, né? O vídeo não ficar tão longo, a gente já estava mais de 20 minutos. Voltando para a questão da unicausalidade. Então, ela trazia essa discussão de que uma doença ela era causada por um agente etiológico, por um micro-organismo, né? E o problema dessa teoria é que ela mascarava bastante o que os efeitos sociais eles podiam provocar, né? Podiam fazer com que as doenças elas aparecessem ou não nas pessoas, e fazer com que a gente apenas focasse no agente etiológico, focasse apenas no micro-organismo, como se a gente, com o uso de antibióticos, por exemplo, a gente conseguisse matar esse micro-organismo, pronto, ficou bom, ótimo, tá tudo bem pro resto da vida. Não, né? Se a pessoa já convive com um ambiente que ele seja inadequado, né, em uma determinada comunidade, inserido num determinado contexto, que ele já seja adoecedor, então essa pessoa ela vai adoecer 1, 2, 3, 4, 5 vezes da mesma coisa ou até de outras coisas, né, que vão aparecendo. Mas uma coisa positiva que surgiu da teoria da unicausalidade é que acabou trazendo algumas formas de prevenção para algumas doenças, né? Principalmente as doenças transmissíveis. Por exemplo, se eu descubro que uma determinada doença ela tem um agente etiológico, uma bactéria, um micro-organismo, enfim, e ele surge, né, a partir de essa atitude. Então, a partir daí eu consigo elaborar medidas de prevenção para que essas pessoas elas não adoeçam, pelo menos dessa doença, né? Esse foi o ponto positivo da unicausalidade. Com isso, gente, surgiu o modelo, com essa teoria da unicausalidade, surgiu o modelo flexneriano, né? Flexner foi um médico dos Estados Unidos que ele revolucionou o estudo da medicina, né? Lá que acabou se expandindo para várias partes do mundo. E ele dizia que a medicina ela deveria haver especializações, né? Que os médicos eles deveriam se especializar em determinadas áreas ou determinadas doenças, né? Isso traz nosso próximo ponto aí. No modelo flexneriano de atendimento à saúde das pessoas, a doença ela é o centro das atenções. Não, professora, mas realmente, se está doente, né, tem que se curar. Mas a gente vai ver mais na frente que não é só a doença, né, que está envolvida, muita coisa envolvida. Então, no modelo, vou colocar aqui mais para frente. Então, o modelo flexneriano, a gente via a doença como o centro das atenções, ou seja, se eu estou doente, estou com um problema no pulmão, por exemplo, então o resto não importa, o que importa é o pulmão e a doença que está provocando esse problema no pulmão, né? E consequentemente o modelo de Flexner ele dizia que os médicos, já que era centrado na doença, o atendimento, então os médicos eles deveriam se especializar em determinadas áreas, como por exemplo o sistema respiratório, como a gente observa hoje, né? O pneumologista, o angiologista, não sei o que. Mas existia até a possibilidade de médicos se especializarem em determinadas doenças. Isso a gente ainda consegue vislumbrar. Às vezes você já escutei uma pessoa da minha família que estava com
uma doença que descobriu, enfim, uma doença desconhecida, e só um médico em Recife é que estuda essa doença, né? Só um exemplo, para vocês verem como nem os oftalmologistas aqui do Rio Grande do Norte conseguiam tratar e identificar essa doença nele. Então, a assistência à doença, em seus aspectos individual e biológico, ou seja, o que importava era curar. Ou seja, tá doente de quê? Um problema no pulmão, então vamos tratar o pulmão, vamos curar o pulmão. E um problema em relação a isso é porque quando a gente lida somente com uma área, a gente renega que o ser humano ele é um ser complexo, que ele é inserido numa sociedade, que ele tem uma história. Então, muitas vezes a gente não consegue alcançar essa pessoa, né? Não consegue alcançar essa cura definitiva, muitas vezes. Ou então ela consegue curar, mas essa cura às vezes não dura muito tempo. Depois a pessoa adoece de outra coisa ou da mesma coisa, e assim sucessivamente. E eu só estou colocando abaixo, né? O modelo de Flex, né? Mas, enfim, vocês mesmos vão refletir em relação a isso. Então, o hospital, gente, é o grande centro do modelo de Flex, né? Por quê? Porque, para ele, se você está doente, então você precisa procurar o ambiente que é destinado a pessoas doentes, que no caso é o hospital, né? E com isso, a gente viu o crescimento das especialidades, a gente viu o crescimento da medicina em relação à sofisticação de exames e tudo mais. Então, no modelo de Flex, a gente conseguiu observar que o corpo ele era bem fragmentado. Do mesmo jeito que o trabalho do médico ele era fragmentado, o corpo ele era fragmentado. Só que, infelizmente, a gente não consegue dissociar uma pessoa, pegar uma pessoa que ela tem todos os órgãos, ela tem todos os sistemas, e eu vou olhar somente para um, como se um não completasse o outro, como um não auxiliasse na função do outro. Não tem como ser dessa forma, mas era dessa forma que se pregava, e hoje em dia a gente vê isso sim também, ainda é bem assim. Então a gente incentivou a fragmentação do trabalho dos profissionais de saúde, né, para que cada um fosse responsável por uma parte do corpo, responsável por uma determinada doença. Era a unicausalidade, né, gente? Tinha uma única causa, então tinha que tratar essa causa. E... oh meu Deus, sempre correu com o canto errado. Posteriormente, a teoria da unicausalidade ela foi abolida, e o que surgiu foi a teoria da multicausalidade, né? Se a unicausalidade eu só tenho uma causa, a multicausalidade eu tenho várias causas. Eu tenho vários fatores que influenciam o aparecimento das doenças, né? E com isso a gente tem a mais clássica e tradicional, a tríade epidemiológica, que diz que as doenças elas são resultado da interação entre essas três esferas aí: o ambiente, o hospedeiro e o agente. Então, quando eu tenho uma interação entre esses três elementos, eles podem propiciar, auxiliar no aparecimento de fato das doenças, ou até dificultar, né? A gente vai ver mais na frente essa tríade epidemiológica. Então, a doença, ela era o resultado de um desequilíbrio entre um desses três, aí, ou o agente, ou o hospedeiro, ou o ambiente. Então, ela considera características individuais que estão inseridas justamente nessas três coisas, que são as características individuais comportamentais, comportamento de cada um, está no hospedeiro, fatores de risco, estilo de vida. Então, tudo isso está inserido nessas três esferas da tríade epidemiológica. Ou seja,
um desequilíbrio que houvesse em alguma das três, poderia contribuir para o aparecimento das doenças. Então, a gente não podia mais pensar somente no agente etiológico, né? A gente tinha que pensar que meio ambiente é esse, que a pessoa vive, que a pessoa mora, que pessoa é essa, né? Por exemplo, a gente vivenciou a questão da pandemia e uma das preocupações, o ruim é porque a Covid-19 a gente ainda não tem totalmente claro, né, os estudos que esclareçam quais são os fatores de risco para a Covid-19 no estado grave. Até porque a gente visualizou pessoas que a gente acreditava que eram do grupo de risco não ter nenhum sintoma, e pessoas que não seriam do grupo de risco, digamos assim, entrarem no estado grave ou até irem a óbito, né? Então, por exemplo, a Covid-19, as pessoas que são consideradas pessoas de risco, elas são idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, né? Então, por exemplo, para a Covid-19, uma pessoa que tem asma, doença crônica asma, ou que tem câncer, por exemplo, ela não é um hospedeiro comum em relação a outras pessoas que não têm. Então, esse hospedeiro que tem asma, ele apresenta essa característica diferente. É por isso que a gente precisa estar bem atento em relação à multicausalidade. E, minha gente, discutindo mais uma vez a questão da causa das doenças, a gente vai falar sobre a industrialização. A industrialização, ela trouxe diversos elementos que contribuíam para o adoecimento das populações, mas também ela trouxe uma outra vertente, que foi a preocupação, né, o despertar da preocupação da saúde das populações por parte do poder público, para que assim se pensasse e colocasse em prática políticas públicas com vista à prevenção de doenças. Primeiro, né, com a industrialização surgiram formas e meios de produção, né, denominados o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, cada um com a sua particularidade. Mas o que predominava era os trabalho em grandes indústrias, operações de máquinas. O trabalho, na maioria deles, era fragmentado e era, no caso do Fordismo, a produção em massa. Então tinha que se trabalhar rápido, tinha que se trabalhar numa pequena parte do trabalho, né? Então surgiu a ideia de que a impressão, na verdade, para as pessoas, que o ser humano nada mais era do que uma ferramenta daquela máquina que ele mesmo operava, né? Nessa imagem a gente consegue ver, essa imagem é do filme Tempos Modernos, com Charlie Chaplin, e ele traz em diversos pontos do filme esse destaque a respeito da utilização do ser humano apenas como mão de obra, como se ele fosse apenas mais uma engrenagem dessas máquinas que ele mesmo operava. E com essa imagem a gente consegue ver, e a gente destaca esse momento que ele entra dentro da máquina, né? E ele se adapta à máquina como se ele realmente fizesse parte dela, né? Então essa visão de que o homem, ele passou a ser uma máquina, né? Primeiro, visão utilitária, ou seja, eu apenas me utilizo de você como se você fosse uma máquina qualquer. Então, a doença para o homem passou a ser vista como se fosse uma mera avaria, avaria ou defeito que a máquina apresentava, né? E também a industrialização trouxe o crescimento das cidades, né? Porque com a industrialização nas grandes cidades veio a surgir o êxodo rural.
que era o que? As pessoas que saíam das suas casas na zona rural ou nas pequenas cidades e se dirigiam às grandes cidades em busca de emprego, né? O que existia nas grandes indústrias. Mas essas pessoas, elas não tinham onde morar. Elas iam para as cidades e ali eles encontravam determinados locais para habitar, mas que esses locais eles não apresentavam condições de habitação favorável. Mas ali aquelas pessoas se aglomeravam, né? Essas aglomerações hoje a gente visualiza bastante como as favelas, né? E com o coronavírus a gente também conseguiu discutir bastante essa questão das condições de habitação das pessoas, porque as pessoas não tinham condições de habitação para ficarem de quarentena, não para ficarem em distanciamento, né? O famoso fica em casa, porém como, né? Se são 7 pessoas que moram num cômodo, 1 ou 2 cômodos, é aquela casa da pessoa. Assim como também a parte de trabalhar, de estudar. Quero estudar, ok, mas eu não tenho um local apropriado, não tenho como trabalhar. Então, as pessoas acabaram ficando sem trabalho, sem estudo, mas não é isso que a gente está conversando agora. Mas as pessoas, elas acabaram por se aglomerar nas grandes cidades sem nenhuma condição de habitação, né? Então, com isso, gente, contribuía para cair as condições de vida, né? Para se agravar as condições de vida que essas pessoas tinham. Então, com isso, aumentaram bastante o número de doenças, né? De problemas de saúde, devido ao amontoamento dessas pessoas. Então, as doenças transmissíveis, para as doenças transmissíveis era um prato cheio, né? Várias pessoas juntas no mesmo local, no mesmo ambiente, que não tem água encanada, enfim, ambientes insalubres, né? Não tem água encanada, água potável para beber, rede de esgoto. Então tinha contato com esse ambiente insalubre e com isso o aparecimento das doenças, né? Mas aí, professora, a senhora falou que eu tenho uma parte boa. A parte boa, gente, é que com o adoecimento das pessoas e com a ideia que o Brasil era um país em que existiam muitas epidemias, o poder público se atentou em relação a isso, porque qual era o empresário que ia trazer a sua empresa para cá, para gerar emprego, se aqui era um local empestado de doença, né? Então, se tinha que fazer alguma coisa em relação a isso, até porque, como eu falei, o ser humano ele era visto apenas como mão de obra, né? Então, se eu tenho 30 trabalhadores, né? Esses trabalhadores eles vão adoecem, não vão, depois morrem, enfim, eu perco, né? Eu perco a continuidade do trabalho na minha empresa. Então, o poder público se viu na necessidade de adotar medidas e ações de saúde que viessem a minimizar esse tipo de problema. Aí tem umas pessoas que falam, nossa, Jesus, como o governo é bom, né, fazer isso por nós. Na verdade, gente, era uma forma também de não perder, com isso, com o adoecimento das pessoas, que era perder mão de obra. E com isso a gente traz a questão da causalidade, a gente viu unicausalidade, depois veio a questão da multicausalidade. Mas juntamente com a causalidade vem a questão da determinação, ou seja, existem os fatores causadores e existem também aqueles fatores que fazem parte, né? Que são os fatores determinantes, que são os fatores que vão determinar e contribuir para o aparecimento das doenças, né? Para que a doença ela aconteça de fato, né?
Muitas vezes entre uma pessoa e outra a gente consegue vislumbrar alguns fatores determinantes que fizeram essa pessoa adoecer e essa outra não adoecer. Com isso, pessoal, a gente chega à conclusão que nós somos sujeitos sociais, né? Nós não podemos simplesmente viver nessa perspectiva de fragmentação das ações de saúde. Nós não podemos entender o ser humano apenas como um ser biológico, né? Ele também é um ser social, né? Um psicossocial. Ele é inserido dentro de uma sociedade, ele é inserido dentro de uma comunidade, de um contexto que existe, né? A gente sempre costuma falar que às vezes a gente pega, por exemplo, na internet, às vezes acontece muito nas coisas de fofoca, né? Eles pegam um trechinho de uma fala, né, que uma pessoa famosa falou, né? E a partir daquele trechinho a gente consegue vislumbrar uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, né? Mas a gente não pode enxergar somente aquele trechinho, né? O trechinho, no caso, é a doença, é o problema de saúde. A gente tem que ver em que contexto ele falou, né? Ele falou isso e mais o quê? Ele falou isso no momento. Qual foi o momento que ele falou isso? Para a gente conseguir entender o que foi que ele... e conseguir interpretar também o que foi que ele disse, né? Assim é a doença. A doença é o trechinho da fala, mas a gente precisa ver quem é essa pessoa que está doente, né? Já vou colocar um videozinho aqui para vocês entenderem como essa fragmentação ela é negativa. Então a gente não pode pegar simplesmente doença X e o remédio é esse e acabou. Não pode ser assim, porque daqui a pouco, gente, ele vai voltar com o mesmo problema, ou então vai voltar com outros problemas, porque ninguém conheceu essa pessoa não foi orientada, não foi dirigida para determinados locais, para que a gente conseguisse sanar o problema de base, e não só aquele que a gente consegue vislumbrar na superfície, que é aquela doença naquele momento. Nossa, Jesus, já falei demais. Mas vamos para frente, tá acabando. Então, minha gente, já que nós somos seres sociais, inseridos dentro de uma sociedade, né? Vamos falar que a professora Marcela falou que a gente é inserido num contexto. Que contexto é esse? No contexto, cada um tem o quê? Suas condições de... Vou grifar aqui para vocês verem. Ih, meu Deus. Não tô achando lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tirei. Vamos lá. Não tô encontrando, vamos assim mesmo. Então, que contexto é esse que a pessoa está inserida, né? O contexto, ela é o resultado, né? As condições de alimentação, o contexto. Alimentação, qual é a alimentação dessa pessoa? A habitação, onde ela vive, que situação é essa? Educação, essa pessoa estudou, teve acesso a que tipo de conhecimento? Renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso aos serviços de saúde. Então, minha gente, se o contexto é esse, então a saúde da gente, ela é o resultado da nossa interação com tudo isso que eu falei aqui. Alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra, acesso aos serviços de saúde. Então, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social, a forma como a gente se organiza em sociedade, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida. Ou seja,
Será que a desigualdade ela existe? Ela existe, ela é clara e ela é muito evidente entre as pessoas, né? Isso a gente conseguiu ver muito claro, né, com a Covid-19, né? Trouxe muita discussão, né? E trouxe essa discussão em diversos veículos de comunicação, que fez com que todo mundo refletisse um pouco sobre isso. Então, o contexto em que a gente está inserido é esse, né? Da nossa situação de alimentação, habitação e tudo isso que eu falei. Então, o que é o processo saúde e doença, né? Já que a gente já falou sobre tudo e sobre saúde, sobre como foi que as doenças foram explicadas, como foi que a gente chegou nesse momento, né? A gente chega nesses finalmente para conseguir entender, né, que a doença, a explicação para a doença, ela vai vir de diversas variáveis, que é aquelas que eu falei em relação à alimentação, habitação e tal. Então, o processo saúde e doença, o que seria isso, né? É algo que a gente vivencia todos os dias, toda hora, todo dia, toda hora e a todo momento, igual a música. E faz referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença, ou seja, que pode provocar o bem-estar, assim como pode provocar de forma negativa. E muitas vezes, pessoal, a gente lida com determinadas coisas que acontecem na nossa vida, que muitas vezes a gente não percebe porque a gente já está acostumado, nasci assim, vou morrer assim, a gente tem essa percepção, como se estivesse tudo bem, porque desde que eu nasci é assim, desde que eu me entendo por gente, né, como a gente diz, mas a gente não percebe muitas coisas, mas tem várias coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que interfere, né, que vem trazer a doença, ou então vem trazer coisas boas, né, que é o bem-estar. Então nós vivemos nesse eterno processo, né, nesse algo que está realmente em andamento, e ele pode resultar, a partir dessa vivência que a gente tem, esse processo de vivência, pode resultar em diversas coisas. Então, faz referência a todas as variáveis, ou seja, todos os fatores que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população, e considera que ambas estão interligadas, ou seja, a saúde e a doença, gente, estão interligadas. E são consequências dos mesmos fatores, ou seja, às vezes, gente, um fator que pode ser negativo para você, às vezes pode até ser positivo para mim. De acordo com esse conceito, a determinação do estado de saúde de uma pessoa é um processo complexo. É nesse ponto que a gente quer chegar. É um processo complexo e que envolve diversos fatores. E fatores, como eu disse a você, às vezes coisas que a gente nem percebe, que a gente nem observa, ou então acha que tá ótimo, que tá lindo, porque a gente sempre foi assim, não sei porquê que as pessoas agora vão dizer que isso faz mal, né? Digamos assim. Então, o adoecimento ele não pode ser compreendido apenas por meio de medições fisiopatológicas, né? Pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento, né? O que estabelece se realmente a doença ou aquilo vai se estabelecer uma doença é a própria pessoa. Então, o sofrimento, a dor, o prazer, enfim, os valores e os sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece, né? Por quê? Porque cada ser é um ser subjetivo e é um ser singular, individual. Agora a gente vai falar um pouco sobre esses fatores determinantes da saúde, né? Os fatores sociais determinantes de saúde, que depois nós vamos falar sobre, na próxima aula a gente vai falar sobre os determinantes biológicos, né? Então, nessa tabela, nesse desenho, a gente consegue ver alguns elementos, né,
que estão mais próximos de nós, que são esses que estão mais aqui ao centro, né? E outros que vão se tornando mais gerais, né? Que diz respeito não somente a nós, mas também às pessoas que convivemos na nossa casa, na nossa família, na nossa sociedade. Então aqui ao centro a gente consegue ver 3 coisas que elas são referentes a nós mesmos e que não são compartilhadas, né? Por exemplo, a idade, né? Cada um tem a sua idade, também são coisas que nós não podemos alterar. A idade, né? Por exemplo, eu não tenho como, se eu sou um idoso, eu não tenho como voltar a ser jovem, né? Se eu sou jovem, eu não tenho como, assim, passar a ter um pouco mais de idade, né? Porque tem algumas doenças, elas são crônicas, que muitas vezes com o passar do tempo elas maturam, né? A pessoa convive com elas muito bem. Mas a idade, se você é jovem, você não tem como simplesmente ultrapassar a barreira da sua idade, né? Então, o sexo, ou seja, feminino ou masculino, existem aqueles problemas sociais, problemas biológicos que acometem a homens e a mulheres de forma diferente. E os fatores hereditários, que é a herança genética, que nós já nascemos com ela, e infelizmente não tem como a gente tirar e jogar fora. Mais à frente a gente consegue ver o estilo de vida dos indivíduos, também se torna algo individual. Que tipo de estilo de vida eu sigo, né? Eu bebo, eu fumo, como que eu vivo, né? Eu vivo uma vida mais tranquila, ou eu vivo estressando, enfim. Aí vem as redes sociais e comunitárias ao qual nós pertencemos, né? As redes sociais, não estou falando somente das redes virtuais, sociais, mas as redes sociais em que a gente pertence, né? De família, de amigos, de vizinhos e tal, e de comunidade, a que comunidade nós pertencemos. E mais atrás a gente vê o que se refere às condições de vida e de trabalho do ser humano, né? Que gira em torno do ambiente de trabalho, educação, produção agrícola de alimentos, serviços sociais, de saúde, habitação, água, esgoto e o desemprego. Isso são coisas que vai nos atingir, né? Porém, não somente de forma individual, assim como também de forma coletiva. E mais atrás a gente consegue ver as condições socioeconômicas, culturais e ambientais que diz respeito a toda uma sociedade. Deixa eu ver aqui se tem outro slide, acho que é só vamos lá. Sim, então esses determinantes sociais de saúde, eles giram em torno desses fatores aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que permeiam os indivíduos, né? O meio social, econômico, né? Todos nós passamos por isso, né? De uma forma ou de outra. É isso que a gente quer dizer, que as pessoas, elas atravessam os determinantes sociais de forma diferente, cada um com as suas particularidades. Meio social, econômico, psicológico, cultural, comportamental e étnico-social. Gente, e agora para a gente finalizar um pouco, eu queria dar uns exemplos para vocês entenderem um pouco mais de tudo isso que eu falei, né? Porque quando a gente fala de forma muito teórica, e a gente ainda não tem esse contato com a política pública, com o processo de saúde e doença em si, a gente às vezes voa um pouco nesse assunto. Mas aí vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Certa vez eu fui para Mossoró com um grupo de alunos, que a gente ia fazer uma visita à fábrica de cimento, né? A gente ia conhecer como era, ver a situação de saúde dos trabalhadores,
de lá, enfim, conhecer a empresa. E quando a gente foi chegando, essa fábrica de cimento em Mossoró, quando a gente foi chegando, a paisagem já foi mudando. E você conseguia ver assim que era tudo meio cinza, as árvores, as casas das pessoas, porque lá próximo tem umas comunidades. A época tinha. E depois a gente perguntando, assim, você via que a gente já estava entrando num outro lugar, né? Não tinha nem chegado na fábrica, mas já era diferente, o ambiente já era diferente. Então a gente conversando lá com as pessoas, né? A gente procurou entender por que aquelas pessoas ali moravam, né? Próximo da fábrica de cimento, se aquilo ali não trazia prejuízos para ela. E na verdade eles não sabiam dizer se eles quem chegou primeiro, digamos assim, se foi o pessoal se foi a fábrica ou se foi a comunidade, né? Se as pessoas já moravam ali ou se já foram fazendo suas casas ali porque viu na fábrica uma oportunidade de emprego ou então de urbanizar aquele local. E a gente conseguiu visualizar que as pessoas elas tinham bastante problema de saúde em relação às doenças respiratórias, né? Então, o processo de saúde e doença delas atravessava determinantes sociais e biológicos que giravam em torno de problemas respiratórios. Tinha outras doenças, claro, mas muitos tinham asma. Lá a gente tinha um grande número de pessoas que tinham asma e pessoas que tinham DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E isso, eu trago isso para ilustrar para vocês, para colocar que será que se não existisse aquela fábrica de cimento ali próximo àquela comunidade, as pessoas teriam um grande número de pessoas com asma, com DPOC? Fica esse questionamento, né? Às vezes a gente acredita que uma coisa não tem problema, não tem alteração nenhuma na outra. Por exemplo, quando eu estudava, a gente foi fazer um estudo num bairro, né, para compreender quais eram os fatores de risco ali para as pessoas que poderiam trazer algum tipo de agravo, né? Então a gente tinha que fazer um mapa de toda a rua, que a gente ficou com uma rua, e falar um pouco sobre ela, né? Destacar aquilo que a gente conseguiu observar que podia trazer algum tipo de prejuízo para a população. E a gente estava bem no início do curso, então fez achando que estava abafando, né? Achando que estava tudo lindo, mas a gente ainda não tinha muito conhecimento, ainda não tinha esse olhar crítico, na verdade. Então o professor, ele viu lá no mapa que tinha um terreno baldio. Lá tinha vários terrenos baldios, na verdade. Aí ele perguntou por que a gente não tinha colocado enquanto fator de risco para as pessoas o terreno baldio. E a gente falou que aquilo não tinha nada a ver, que a pessoa que era, enfim, do terreno não tinha nada a ver. E depois ele explicou pra gente que tinha a ver sim, né? Porque aquilo ali, aquele terreno que quando chovia tinha acúmulo de água e tinha muito lixo. E, infelizmente o terreno, uns eram fechados, né? Outros não. Então os que não eram fechados acabavam atraindo a criminalidade e geravam insegurança para as pessoas. E só uns exemplos. E o terreno que era fechado, no caso ele acumulava bastante lixo e não tinha como limpar, e nos períodos de chuva se acumulava bastante água, porque lá tinha todo tipo de lixo. A gente sabe que o mosquito da dengue ele se reproduz até pouquíssima água. Então ele
colocou pra gente e fez a gente abrir os olhos, assim como eu estou tentando abrir os olhos de vocês, que existe muita coisa ao nosso redor, né, que estão inseridos dentro desses 6 elementos, que passa pelo nosso processo de saúde-doença, interfere no nosso processo de saúde-doença, e muitas vezes, se a gente não se atentar, não prestar atenção a isso, a gente não consegue ajudar as pessoas, né? Somos nós que temos esse olhar crítico, a população não tem, e cabe a nós levar também esse conhecimento para as populações. Então, gente, esses são os exemplos que eu queria dar, né? Quando a gente for para nossa aula ao vivo, se Deus quiser, a gente vai conversar bem mais sobre isso, né? Eu vou colocar um vídeo, aliás, 2 vídeos aqui para vocês. Um falando da questão da fragmentação das ações de serviço de saúde e outro para falar sobre a processo de saúde e doença, né? Eu vou colocar aqui um exemplo de pessoas que vivem em local insalubre. Muitas pessoas, quando assistem o vídeo, se chocam, ou então quando assistem o vídeo dizem: não, professor, isso é normal, né? Porque realmente normal não é muito difícil a gente ver esse tipo de situação, é isso que eu quero dizer. A gente não precisa nem ir muito longe para a gente ver esse tipo de situação. E como eu disse, as pessoas, elas vivem dessa forma e elas acham super natural, porque já vivem há muito tempo dessa forma, então não acredito que tenha grandes problemas, né? Digamos assim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham achado isso suficiente. Que bom que eu consegui fazer essa aula, porque foi bem difícil. Tanto em relação ao programa, como a prática mesmo de fazer vídeo aula. Eu realmente não tinha. Então, eu espero que vocês assistam esse vídeo 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e vocês anotem as dúvidas de vocês, entrem em contato comigo, eu estou à disposição no WhatsApp. Professora, eu não entendi o que a senhora quer dizer nessa parte, para a gente começar a realmente destacar, né, aquilo que é importante para vocês conseguirem entender, né, através de todas essas coisas que a gente conversou. E a aula ficou bem longa, mas infelizmente é isso que a gente tem. Então, boa aula para vocês, até a próxima. Bom, já na Grécia foi onde surgiu, foi o berço dos estudos empíricos, ou seja, o início dos estudos científicos, e trouxe as primeiras ideias corretas e baseadas em algum tipo de estudo sobre como as doenças elas aconteciam, né? E todo o objetivo dessa história é a gente compreender como essas doenças aconteciam. Então, já na Grécia a gente já via essas observações, essa atenção em relação a isso. Então, eles já descartavam a ideia da doença como um processo mágico e religioso, ou seja, não é somente algo referente a Deus, referente a misticismo, né? Tem alguma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, que tem a ver com o aparecimento das doenças. Tem alguma coisa também que nós estamos fazendo que não está dando certo, digamos assim. Então, em algumas observações deles, a importância do ambiente. Eles já acreditavam que o ambiente era um fator importante para o aparecimento das doenças, e a gente vai ver mais na frente de que forma eles entendiam que o ambiente trazia algum tipo de prejuízo ou benefício. A questão da sazonalidade, já observavam que algumas doenças elas seguiam um certo padrão de períodos durante o ano em que apareciam,
e alguns outros períodos já existiam alguns outros problemas de saúde que aparecia. A questão do trabalho também já trazia essa questão de que as pessoas que trabalhavam em determinadas coisas e outras, elas não adoeciam certamente da mesma coisa, porque apresentavam funções diferentes. A posição social também do indivíduo, aquelas pessoas que convivem com determinadas condições de habitação e outros fatores, elas já também adoeciam de forma diferente, menos, mais ou de doenças diferentes. Então a gente já via aí que eles já traziam alguns fatores que faziam com que as doenças elas variassem as pessoas, né? E já se podia perceber alguns conjuntos, né? Alguns grupos de pessoas que adoeciam de determinada forma, né? Então elas foram fundamentais para o surgimento das doenças, a importância do ambiente, a sazonalidade, o trabalho, a posição social do indivíduo. Então, a partir de Hipócrates ele é descrito como o pai da medicina, né? Por um dos primeiros a realizar esses estudos em relação a isso, a realizar essas observações empíricas. Então Hipócrates ele dizia que era preciso cultivar a arte da cura, ou seja, era preciso buscar entender as doenças para que a gente conseguir alcançar a cura, alcançar as formas de prevenção. Então, cujo princípio básico exigia a harmonia entre o corpo e a alma, né? Assim, na Grécia surge que todo o cuidado com o corpo, através da ginástica, esportes, com pouca roupa e a harmonia com a natureza, né? Não sei se vocês lembram, lá no estudo que a gente fez lá na escola, né, lá no ensino médio, a gente consegue ver que na Grécia eles tinham uma cultura de valorização do corpo humano, né? E com isso a gente consegue visualizar até, acho que essa imagem aqui, pronto. Essa imagem aqui que ele traz aqui é uma das culturas que a gente consegue vislumbrar muito lá, que é corpos nus, né? Corpos de seres humanos nus, justamente porque existia essa valorização do humano, né? Do ser humano. E uma das coisas que também contribuiu para isso era que o corpo ele necessitava, né, de uma boa harmonia com o ambiente através da ginástica, o esporte, para que ele se mantivesse naquela aparência, né, naquela esbelteza ou naquela forma de se apresentar e tudo mais. Então a doença ela era o resultado de um desequilíbrio, né, entre o corpo e a natureza. Sim, e outra coisa, Hipócrates ele escreveu vários tratados, vários livros. Um deles foi o Ares, Águas e Lugares, que era um livro em que ele trazia bem a questão do meio ambiente, né, a interação e a relação que o homem ele teria com o meio, ela teria a ver com o aparecimento das doenças. E é a partir desse livro que ele conseguiu trazer a primeira ideia a respeito dos miasmas, né? E a gente vai ver que a partir dessa ideia, né, da existência dos miasmas, é que se elaborou a teoria miasmática, né? Uma das teorias que explicasse o aparecimento das doenças. Posteriormente, na Idade Média, surgiu a sociedade feudal, né? Feudalismo, onde a gente consegue visualizar bem, muitas vezes em novelas, séries, sempre traz bastante a questão da Idade Média, se a gente conseguir resgatar. Então, nesse momento, surgiu bem um retrocesso
em relação aos estudos que já estavam acontecendo, não somente na Grécia, como na Roma Antiga, já se tinha estudos a respeito de engenharia hidráulica, que contribuiria, traria ideias, que contribuiria para o saneamento, as ideias de saneamento que nós temos hoje. Mas na Idade Média a gente sofreu um retrocesso em relação a esses estudos, em relação a essas ideias que foi construída. Por quê? Porque a gente voltou, né, com o advento do cristianismo, e veio a partir da sociedade feudal, a partir da Idade Média, voltamos a acreditar mais na questão da religiosidade, né? Voltamos a acreditar que a doença ela se caracterizava como um castigo, né? E, gente, isso é tão forte na população, que isso existe na verdade até hoje, né? Se eu der alguns exemplos aqui, vocês vão lembrar, né, perceber, já ouviram essa afirmação em algum dado momento, né, que alguma doença acontece, e principalmente hoje em dia mudou-se bastante, mas ainda se tem a ideia, principalmente, que as doenças psicológicas elas estão relacionadas à pouca fé, né? Ou um castigo, né? Ou então muitas vezes a gente consegue ouvir alguém falar assim: fulano adoeceu, ele está pagando tudo que ele fez. Ou então, voltando à questão das doenças psicológicas, tem muito essa afirmação de que isso é porque a pessoa não tem fé, não tem fé em Deus, enfim, se tiver fé em Deus vai dar certo. E a gente sabe que não é bem assim, né? São muitos fatores que estão envolvidos. Mas a partir da Idade Média, isso também aconteceu de forma bem forte, porque a Igreja Católica era a grande detentora do conhecimento, né? A Igreja era quem mantinha, era quem tinha os livros, quase não sai, conhecimento a respeito dos livros. Então a população, e muitas vezes até a população melhor de vida, também não tem acesso a esse conhecimento. Então, como a igreja tomou posse desse conhecimento a partir dos livros, então não tinha como a população simplesmente não acreditar naquilo que a igreja trazia, né? Que você precisava era ter fé. Aí tinha até aquela questão a respeito das indulgências, que era uma forma de você comprar o perdão de Deus a partir de doações feitas à igreja, que a igreja fazia à época, que era uma forma de você não ter pecado e, consequentemente, você não adoecer, né? A gente sabe que não acontecia dessa forma. Mas aí também, né, em contrapartida, temos também coisas positivas, né? Foi a partir da Idade Média que surgiram os primeiros hospitais. Mas de que forma esses hospitais? O hospital, ele nada mais era do que um local, né, de ajuda, e era mantido também pelos religiosos, né, como uma forma de caridade, mas também uma forma de isolar as pessoas que estavam doentes, né? E a partir daí a gente também consegue vislumbrar a criação do sistema de quarentena. Porque nessa época existiam muitas doenças transmissíveis, né? E a gente vê aí na história diversas doenças que acabavam dizimando populações a essa época. Então a criação dos hospitais era uma forma de retirar as pessoas do convívio e, consequentemente, passar essa doença para outras pessoas, assim como também era uma forma somente de oferecer alguma caridade. Não, na verdade, não existia tratamento fidedigno. E com isso também a criação do sistema de quarentena, que é esse sistema que nós
perpetua até hoje e é o que nós estamos vivenciando. Vivenciamos bem no início da pandemia. Hoje já está bem mais liberado, bem mais suave, né? Mas a gente já tinha escutado falar esse termo, quarentena, fulano está em quarentena, mas a gente ainda não tinha experimentado, a gente ainda não tinha vivenciado, né? E até para quem contraiu a Covid-19 e acabou tendo que realmente ficar de quarentena, seja quarentena em casa, isolado num quarto de todos, ou seja na quarentena hospitalar, né? Teve que ficar internado, afastado dos parentes, e durante aquele período de tempo em que a pessoa voltou a ficar saudável. Então, nesse período a gente observa isso, retrocesso em relação àquilo que a gente vinha construindo, aquele pensamento empírico que a gente vinha construindo. Voltamos a acreditar na questão da purificação a partir das doenças, que a doença era resultado de um mau relacionamento que a pessoa estava tendo com Deus, ou castigo, né? Mas surgiu os hospitais e o sistema de quarentena. Então, como as doenças não eram tratadas em sua essência, houve um aumento de epidemias como peste bubônica, varíola, difteria, sarampo, influenza, tuberculose, escabiose, tracoma, erisipela e entre outras, né? O número é muito grande de doenças que existiam à época. E no século XVII surgiu a teoria miasmática, gente. Deixa eu botar aqui que eu consigo me ver. Então, no século XVII surgiu a teoria miasmática. Lembra que eu falei que lá na Grécia, Hipócrates, lá naquele livro que ele escreveu, ele trouxe os miasmas, né? Então, a partir desse estudo é que se elaborou essa teoria miasmática, né? O que é que dizia? Dizia que as doenças, elas apareciam nas pessoas causadas justamente pelos miasmas. O que é o miasma? O miasma é uma emanação que surge a partir do solo, água ou ar que esteja contaminado, né? Muitas vezes por dejetos, ou então por alimentos apodrecidos ou corpos apodrecidos. E essa contaminação deixava os locais insalubres, né? O solo, o ar e a água. Então, isso eram os miasmas, essa emanação, né? É como se tivesse um alimento podre aqui na minha frente e o vento, o ar que dá nele levasse para mim a contaminação, né? E esse ar que emana dessa contaminação para mim era chamado de miasmas. E eles acreditavam que esses miasmas eles seriam identificados a partir do olfato. Então, praticamente, só era miasma se trouxesse algum tipo de mau cheiro para as pessoas. E como se fosse esse mau cheiro que provocasse as doenças, né? E isso acontecia principalmente com as pessoas que viviam em locais insalubres, né? Que viviam justamente nesses locais onde existia corpos, alimentos, ou então se alimentavam desses alimentos apodrecidos, ou solo contaminado, ou uma água contaminada, a partir dessas coisas. Mas o que eles acreditavam era que o que adoecia era essa emanação que chegava até a gente. E com isso a gente traz isso eles justificavam as doenças que hoje a gente sabe que são transmitidas de forma horizontal e de forma direta, de uma pessoa para outra, né? Por exemplo, hoje a gente vivencia a Covid-19,
E hoje a gente sabe que a gente tem que usar máscara justamente porque a doença ela é causada por um vírus, né, coronavírus, e ela é transmitida a partir de gotículas de saliva. Então a conversa entre uma pessoa ou outra, né, gotículas de saliva, de tosse, de espirro, e a gente sabe que a doença ela se transmite dessa forma, né? Mas a essa época o que acreditava é que na verdade não era assim uma pessoa para outra, era o ambiente que estava contaminado a partir dos miasmas que vinha até nós, mas que só seria identificado a partir do cheiro. Por isso que eu trago aí para vocês a questão dessa foto aí, que era uma máscara médica que era bem utilizada durante a peste bubônica. E hoje a gente sabe que é diferente, né? Hoje a gente usa a máscara e é uma máscara bem mais discreta do que essa daí, e a gente usa justamente porque sabe que vai proteger o nosso sistema respiratório de gotículas de saliva de alguém que converse perto de nós, ou que espirre ou que tosse. A teoria miasmática, gente, foi uma teoria que, como eu estou falando aqui para vocês, ela é uma teoria errada, né? Não é bem assim que acontece, não tem como a gente identificar por cheiro. A gente identifica o cheiro de coisas apodrecidas, mas o que não se tinha noção nessa época era o que existia nessas coisas apodrecidas que adoecia. Não era só uma questão do cheiro, né? Mas que essa teoria trouxe embasamento para que a gente conseguisse elaborar outras teorias que depois fossem consideradas certas. Então foi um erro que depois acabou gerando acertos, né? Porque fez o estudo avançar e se elaborar outras teorias. Então, com o advento Com o advento da criação do microscópio, a gente teve a descoberta da bactéria, né? A descoberta dos micro-organismos. Isso foi maravilhoso, porque trouxe uma grande resposta para a gente em relação a justificativos, a explicação do aparecimento das doenças, né? Então, apresenta uma série de respostas e contribui para o distanciamento entre doença e condições socioambientais. ênfase na definição biológica das doenças. Então a gente conseguiu visualizar que aquele apodrecimento, né, daquele alimento que a gente falou, não é o que emana dele que vai nos fazer contaminar. É que lá existem micro-organismos que, ao entrar em contato com o nosso corpo, pode provocar o adoecimento. É a diferença, né? Que a descoberta da bactéria já trouxe essa explicação mais completa. Vamos lá, próximo slide. Aí, minha gente, nos deu todo o embasamento para a elaboração da teoria da unicausalidade. Agora a gente vai entrar num outro aspecto, tentando discutir um pouco de forma mais direta a respeito da causa das doenças, né? A gente já viu que durante a história criaram de tudo, né? Criaram a respeito do pensamento mágico, do pensamento religioso, tentando entender como é que essas doenças apareciam, né? Muitas vezes hoje em dia a gente fica pensando, oh meu Deus, ou dificuldade para descobrir isso, mas porque hoje em dia a gente já tem o conhecimento na nossa mão, né? Na nossa frente, mas na época não. Olhando aqui o cabelo. Então,
a partir da descoberta da bactéria, se elaborou essa teoria, que é a teoria da unicausalidade, né? Como o próprio nome já diz. Uma única causa. Quer dizer o quê? Pronto. Beleza. Já sei que existem micro-organismos, e esses micro-organismos causam doença. Então, já entendi tudo. Já sei que a doença, ela é causada por um determinado micro-organismo. E pronto, a causa da doença. Então, se teve essa ideia de que a doença ela tem uma causa só. Ela, teoria da unicausalidade. Uma única causa, um único agente etiológico para aquela doença. Mas o que não cabe aí, não justifica, é porque que eu tenho fulano que adquire uma bactéria e adoece, e cicrano adquire a mesma bactéria e cicrano não adoece. Como assim? Né? Se a doença ela existe uma causa, que no caso é o micro-organismo, então por que os dois não adoeceram? Né? Isso mascarava muito, né? A questão da discussão, tentar entender o porquê que esse evento acontecia. Por que os dois não adoecem? Né? Por que é só um? Então acabou que essa teoria ela foi se tornando obsoleta.